Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Execução em plena clínica de reabilitação. Paraplégico é morto a tiros dentro de unidade de recuperação no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Duplicação da BR-116 Sul. O Exército construirá quase 51 quilômetros de rodovias até 2021. Chuva para Porto Alegre. Entre os problemas, ruas alagadas, trânsito caótico, aeroporto fechado e Instituto de Cardiologia tendo problemas na emergência SUS depois da queda de parte do teto. Polêmica em Vacaria. Lei que proíbe dar e receber esmola na rua provoca reações contra e a favor. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O número de pessoas que moram na rua aqui em Porto Alegre dobrou nos últimos 4 anos. Mais da metade é dependente de drogas. Para sustentar o vício, começam os crimes e aumenta a nossa insegurança. Na escuridão da noite, o crack é queimado de forma intensa. De pedra em pedra, a dependência química vira rotina. Usuários que não conseguem se livrar do vício escolhem o caminho do crime para sustentar a cadeia do tráfico de drogas. A gente está sempre apreensivo se vai chegar no outro dia, a tua loja vai estar normal, se não vão ter invadido, se não ter quebrado nada. Os flagrantes noturnos acontecem no bairro Menino Deus. A circulação de consumidores de drogas está crescendo de forma assustadora. Os comerciantes reclamam dos prejuízos. Arrombaram a loja, levaram o computador, levaram máquinas. Às vezes os próprios clientes se sentem inseguros de andar aqui no bairro. A região do Menino Deus é uma das mais valorizadas da capital gaúcha. Quem paga impostos reclama da degradação do bairro nos últimos anos. Terrenos desocupados se transformam em territórios de consumo. As bocas de tráfico se instalam em locais de fácil acesso. A sensação daqueles que geram renda e empregos é de que a contrapartida do poder público não acontece. A inércia do Estado é nítida, mas as cobranças estão sempre aí. O que a gente pede às autoridades é um policiamento mais ostensivo. Esse ano reimplementamos a patrulha comercial no bairro Menino Deus, a fim de coibir delitos. Nós temos canais de WhatsApp, grupos de WhatsApp específicos que os comerciantes podem procurar os administradores para serem incluídos. Mas as autoridades sabem que esse não é um problema somente de segurança e de combate à violência. A questão envolve aspectos sociais e também de saúde pública. No final de 2015, a população cadastrada em situação de rua na capital gaúcha era de 2.000 pessoas. Menos de 4 anos depois, esse volume dobrou. Hoje são aproximadamente 4.200 pessoas que não têm onde morar. Segundo o levantamento das equipes de abordagem da Fundação de Assistência Social e Cidadania, 65% desse público vulnerável é dependente de álcool e outras drogas. Um problema que não pode ser tratado como invisível. Está na porta das casas de quase todos os porto-alegrenses. Com todo respeito ao capitão Roberto, 2 situações diferentes nessa questão. Primeira, a Brigada Militar pode ter tecnologia, grupo de WhatsApp, câmera na rua. O que vai inibir isso é a presença do homem, da viatura nas ruas, seja do Menino Deus, seja do bairro mais distante da cidade mais longe de Porto Alegre. Porque o crack não é um problema só do bairro Menino Deus, só de Porto Alegre. É um problema também em Itaqui e qualquer cidade da fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, com o Uruguai, com a Argentina e todas as outras cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. Infelizmente, essa infestação da droga, que só vai se resolver, aí sim, se houver uma união, nossa comunidade e principalmente dos poderes judiciário, legislativo e executivo nos 3 âmbitos, municipal, estadual e federal,
com dinheiro, com recurso e com trabalho, sem cessar. Mas é o seguinte, né? O Estado brasileiro, em vez de estar tratando isso como uma situação de saúde pública, ou mesmo de segurança pública, que também é, né, tem que gastar dinheiro em outros lugares, porque é um Estado pesado, inchado, uma máquina que não se preocupa com o que acontece com o cidadão aqui na ponta, aqui na rua. E nós sofremos aí a violência diária ocasionada por muitas dessas pessoas. E, infelizmente, é o que acontece. As vítimas somos nós, que pagamos nossos impostos, mas que não temos segurança para andar nas ruas. Em Vacaria, na Serra Gaúcha, uma lei proíbe dar e receber esmola na rua. A iniciativa provoca reações da população. Há 2 anos, Carlos enfrenta a dureza da vida nas ruas. Uma moeda ali, uma boia aqui, né? Uma coberta ali, uma roupa ali. Então, é para sobreviver, para não ficar constrangido para a gente fazer coisa errada para parar dentro de uma cadeia, ou devia ter sido morto, entendeu? A cidade de 65 mil habitantes não tem albergue para abrigar os moradores de rua. Há uma semana, a lei que proíbe dar e receber esmola foi aprovada na Câmara Municipal por 13 votos a 1 e sancionada pelo prefeito. A proibição inclui as apresentações de arte nos sinais de trânsito. Há problemas de segurança de pessoas disfarçadas e pedindo esmolas, que já cometeram assaltos e outros problemas. E há a demanda do trânsito. Qualquer demora no trânsito hoje implica grandes transtornos para a população. Uma das justificativas para implantar a lei tem relação com as plantações de maçã. Durante a colheita, nos primeiros meses do ano, os pomares recebem mais de 10 mil trabalhadores. O problema, segundo a prefeitura, é que no final da safra uma parte dessas pessoas fica na região e muitas acabam se tornando moradores de rua. Para que a nova lei seja cumprida, placas educativas deverão ser instaladas e guardas municipais vão fiscalizar a proibição. A Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul garante que a lei é inconstitucional. Ela toca 2 pontos, um de quem dá e o outro quem recebe. Quem dá ofende a liberalidade, que é um direito muito fundamental da pessoa. Está previsto no artigo 5º da Constituição, o artigo 5º que protege as garantias individuais. Eu posso dar o que eu quiser a quem eu bem entender. O outro lado é a pessoa que pede o direito de ir e vir. Isso é um direito muito básico. Correto, assino embaixo do advogado ali que representou a OAB. O Exército segue trabalhando na duplicação de um trecho da BR-116. São quase 51 quilômetros que devem ser entregues até 2021. Confira. Começa a ganhar forma a tão esperada duplicação da BR-116 entre Guaíba e Tapes. O trecho vai cobrir cerca de 50 quilômetros com o objetivo de melhorar o acesso ao Porto de Rio Grande, no sul do estado. De extrema importância em virtude que nós vamos dar uma capacidade maior de transporte, não só transporte de carga, que vai em direção ao nosso Porto do Rio Grande, como também a parte turística, da transporte particular, etc., de pessoas, né? Mais de 120 militares estão fazendo serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização do local. Para o Exército Brasileiro, é uma maneira de nós mantermos a nossa engenharia trabalhando e se preparando para as atividades das missões que são inerentes do Exército. De acordo com o comandante, a conclusão está prevista para 2021. Ao todo, serão 38 meses de trabalho. E o melhor para o nosso bolso do contribuinte, o custo da obra feita pelo Exército é bem mais baixo que se fosse feito por muitas empreiteiras. 2 homens que estavam detidos em viaturas na frente do Palácio da Polícia conseguiram escapar. Leonardo Bonesso, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. A dupla conseguiu abrir as algemas com a ajuda de 2 grampos, que depois foram encontrados pela Brigada Militar dentro do veículo e também na rua. Ricardo Fabiano da Rosa Pereira, de 37 anos, e Jonathan Vieira Cardoso, de 29, tiveram voz de prisão decretada por tráfico de drogas. Eles estavam desde segunda-feira no local aguardando vaga no sistema prisional gaúcho. No momento, Felipe, há 40 presos na região metropolitana de Porto Alegre, nesta situação que a gente está vendo aí nas imagens. Obrigado, Léo. Você volta em instantes.
Saúde. Amanhã acontece em todo o Brasil o chamado Dia D da vacinação contra a gripe. Aqui no Rio Grande do Sul, 1.800 postos vão estar abertos para aplicar as doses contra o vírus influenza. Em Porto Alegre, 83 locais de vacinação estarão funcionando das 8 da manhã até as 5 da tarde. Para facilitar o transporte, o dia será de passe livre na capital. Em Santa Maria, região central, serão 35 pontos para distribuição das doses. 270 profissionais estarão atuando na cidade. Em Santa Rosa, noroeste do estado, a vacina será distribuída em 17 postos de saúde. Já em Pelotas, no sul, serão 43 postos abertos e mais uma equipe volante. Vamos falar da chuva? A Lu acertou, rapaz. Foram confirmadas as previsões. A chuva chegou à capital no final da tarde, causando muitos transtornos. A Luciane foi para as ruas conferir esses transtornos. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Bom, você bem sabe, né? Tradicionalmente aqui em Porto Alegre chove muito forte, as ruas acabam imediatamente alagando, mas assim como elas enchem rapidamente, a água baixa também muito rápido. A gente está aqui, ó, na Borges de Medeiros, aqui no finzinho, logo quando em seguida começa a Padre Cacique, estava tudo alagado, agora já está sequinho, mais ou menos, né? Mas a água baixou. Agora olha só o que restou, Felipe, um caos no trânsito, ali tem um ônibus também que está estragado, os passageiros estão aguardando a chegada de outro, mas está muito complicada, ou seja, essa volta para casa nesta sexta-feira, após essa chuvarada que atingiu a capital no fim do dia. Segundo a Metsul, ali no bairro Cidade Baixa, choveu 53 milímetros. A média histórica para o mês é de 94, ou seja, ali na região, ali central, choveu mais da metade da média do mês, né? Em poucas horas. Bom, ali no Instituto Cardiologia, que é muito perto daqui, parte do gesso desabou por causa da água, forçando o fechamento da emergência SUS ali do Instituto Cardiologia. 28 pacientes foram transferidos para outras alas em razão, né, dessa queda desse gesso ali na emergência SUS do Instituto Cardiologia. Portanto, a emergência está fechada. Já no aeroporto Salgado Filho, também tivemos transtornos. 3 aeronaves tiveram as rotas alteradas, vazando temporal, e entre 5 horas e 8 minutos e 5h44, as operações no solo também foram canceladas em razão da alta incidência de raios por lá. Agora, aos poucos, a cidade começa a voltar ao normal, Felipe. Obrigado, Lu. Vamos mostrar aquela imagem daqui. Aquilo é um chafariz maravilhoso, né? Se fosse assim no meio de um parque, seria algo assim da gente ficar olhando. Mas isso aí é Porto Alegre em função da chuva e em função da falta de manutenção da cidade para grandes precipitações como a de hoje. Leonardo Bonesso, quais são as outras informações a respeito da chuva em Porto Alegre? Olha, Felipe, tem imagens impressionantes também. A gente vai mostrar agora um vídeo que mostra bem a instabilidade, que é esse aí, ó, se aproximando de Porto Alegre, nuvens carregadas trazendo a chuvarada que alagou a capital dos gaúchos. A região do bairro da Azenha ficou embaixo d'água. A água subiu rapidamente, Felipe. Alguns motoristas se arriscaram e enfrentaram o rio que se formou sobre o asfalto. A gente vai mostrar agora também outras imagens para o pessoal de casa ter a noção do caos que foi em Porto Alegre. Essa é da Avenida Azenha e agora a gente vai mostrar também do bairro Cidade Baixa, que também foi bem afetado. A água chegou a invadir um bar e tomou conta do espaço. Que é esse aí, olha só, os clientes, Felipe, ficaram com o pé dentro d'água no bar, no bairro Cidade Baixa, o bairro mais boêmio de Porto Alegre. E também agora a gente vai mostrar um outro vídeo, que é o Agora, Léo, Oi. Enquanto o pessoal tá ali na cadeirinha, ali tentando passar, a moça tá bem tranquila ali no WhatsApp aqui embaixo, ó. O pessoal registrando também, né, Felipe? Muita gente acaba ficando ali, nessa situação, registrando as imagens aí. Mas é uma imagem impressionante da água que entrou, que entra no estabelecimento. Mesmo assim, ela devia estar trocando informações com alguém sobre outro ponto da cidade, mas estava ali no ar. A gente vê ela mexendo ali, né? O que mais, Léo? Felipe, o estacionamento de um shopping daqui da capital, que a gente vai ver na sequência. Olha aí, ó, o estacionamento do shopping ficou completamente alagado, muita água. Os motoristas, claro, ficaram assustados com a água que invadiu o local. E na rua Nilo Peçanha, que foi um dos mais, que
teve muitos problemas, Felipe, o trânsito ficou parado em razão dos alagamentos. Vale lembrar, Felipe, bem aí perto da universidade, que essa é uma região que tradicionalmente alaga com grandes volumes de chuva. E com a água de hoje à tarde ficou completamente parada. Muita gente que vai para a universidade, vai para a escola ali próximo, ficou dentro do ônibus porque não tinha como transitar, porque essa é uma situação, é um horário de pico, de grande fluxo, que o trânsito já é complicado e com água fica ainda pior. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é o tradicional ditado popular, né? Não tinha para onde correr esse povo aí, tinha que torcer realmente para a água baixar o mais rápido Exatamente, possível. Eu mesmo tenho que ir para essa região, vou aguardar porque ainda está complicado o trânsito e realmente demora muito para o fluxo do trânsito voltar ao normal. Exatamente. Bom, vamos voltar com a Luciane Coman. Lu, você acertou, a Metsul acertou, né? Tinha chuva prevista no final da tarde, não sabia que ia ser essa bomba da água, mas era muita água a previsão, né? Qual é a situação das próximas horas em Porto Alegre e Rio Grande do Sul? Olha, Felipe, a previsão realmente acertou, mas o fim de semana, que lá no início da semana eu tinha dito que poderia ser de tempo seco, mudou um pouco, na verdade mudou bastante, viu? A gente tem previsão de chuva já a partir de amanhã. Vamos dar uma olhadinha então no mapa, né? Como é que deve ficar então? Vamos começar por sábado. O sol até pode aparecer, mas a nebulosidade nesse sábado vai ser maior. Ar quente e úmido chega ao estado e aí favorece a formação de novas áreas de instabilidade. Pela manhã a gente já pode ter chuva em alguns pontos. Entre a tarde e a noite ainda se espera chuva em diferentes locais, especialmente no centro, oeste e sul. E olha, tem alerta novamente de chuva forte, vai ficar bem abafado e sempre que fica abafado a gente sabe que tem um risco aí de algum temporal. A temperatura fica alta, viu, na manhã. Amanhã a máxima, por exemplo, em Santa Maria é de 28 graus e como tem umidade, fica abafado. Aqui em Porto Alegre pode chover também, temperatura entre 19 e 29 graus. No domingo o sol aparece entre nuvens e aí olha só, atenção para domingo, a instabilidade avança pelo sul e oeste do estado. Ao longo do dia atinge todo o estado, alerta de chuva que pode ser localmente forte. Tem risco, inclusive, de temporais isolados no estado, com granizo, vendaval. Então, temos alerta para domingo. Na segunda, a gente ainda tem chuva e o tempo só firma a partir de terça. A hora é dele, José Antônio Pinheiro Machado. Parabéns pelos 4 anos de Anônimos Gourmet aqui no SBT. É isso aí. O grande Juan Luis Cebrián, ex-diretor de 2 dos maiores jornais do mundo, Le Monde na França e El País na Espanha, escreveu que, no início de sua carreira, ele pedia aos amigos, olha só, não digam à minha mãe que sou jornalista, deixem que ela acredite que toco piano num bordel. Olha, com razão, ele não queria preocupar a mamãe. A nossa profissão é encantadora, mas arriscada e trabalhosa. Elogios são raros, mas as críticas são fartas. A verdade dos fatos nem sempre é agradável. Dias atrás, comemorei os meus 50 anos de atividade como jornalista, estávamos juntos aqui. Hoje, com muita alegria, quero festejar justamente, como tu falaste, os 4 anos no SBT do programa Anônimos Gourmet e também 4 anos aqui desta crônica semanal. Foram mais de 200 programas Anônimos Gourmet aos sábados e mais de 200 crônicas aqui no SBT segunda edição. Estamos aí, prontos para as próximas 200 semanas. A festa é amanhã, Felipe, no Anônimos Gourmet. O que vem por aí? Porquinho bêbado e bolo caipira. Adorei, porquinho bebum, assim. Isso aí. Né? E aí, doutor? Não perca, voltaremos. O Anônimos volta amanhã e nós depois do intervalo comercial com mais notícias no segunda edição. Aqui em Porto Alegre, um homem foi executado dentro de uma clínica de reabilitação. Em instantes.
Você vê agora imagens ao vivo da saída ou da entrada de Porto Alegre. A gente tem ali a imagem, claro, de pessoas que estão nesse momento se deslocando no trânsito, saindo da capital. Outras pessoas chegando em seus veículos. É as câmeras da IPTC que estão mexendo ali na Castelo Branco. A situação é a seguinte, ela está mais complicada. O trânsito está mais lento que o normal para uma sexta-feira como hoje, principalmente na chegada a Porto Alegre, onde nesse momento a gente tem aí milhares de pessoas acessando a capital com dificuldade, o trânsito bem mais lento que deveria ser para um horário como esse, né? 7h41 na capital em uma sexta-feira, principalmente no que se refere à chegada. Bom, Leonardo Bonesso, tem uma situação daquelas horrorosa, uma execução dentro de uma clínica de reabilitação, tudo gravado, Léo, olha que pavor. Exatamente, Felipe, a imagem já está na tela, câmeras de segurança flagraram toda a ação. Paulo André Piffer, de 36 anos, estava deitado do lado de duas senhoras que o acompanhavam. O autor dos disparos, a gente consegue ver na imagem que ele entra e atira 4 vezes contra a vítima. Isso aconteceu ontem à tarde, aqui na capital, no bairro Sarandi, Zona Norte. Ali é o momento que o autor dos disparos entra. Paulo André era natural da cidade de Progresso e ele já tinha antecedentes por tráfico de drogas e também já havia sofrido, Felipe, 2 outras tentativas de homicídio. Por sorte, as duas senhoras não sofreram nada, né? Agora, absolutamente focado, né? Ele entra, vai dar os 4 tiros, sai correndo. As senhoras, é claro, ficam atônitas. Uma ação rápida. Né? Mas é uma ação muito rápida, muito determinada. Obrigado, Léo. Excelente final de semana. Igualmente, boa noite a todos. Obrigado a você. Uma ótima noite, um maravilhoso final de semana. Fique com o SBT Brasil. Tchau.